Paz e graça para todos vocês. Deus abençoe muito você. Obrigado por estar assistindo aqui o vídeo do canal. Desde já eu peço que você dê o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. Se você gostar, né, fique até o final. Se você gostar, compartilhe esse vídeo. Mas desde já se inscreve no canal e dá esse apoio, ok? Venha junto comigo nesse exato momento para a gente poder meditar juntos na Palavra de Deus e ver o que a Bíblia revela, a grandeza e a profundidade das Escrituras. Então, para todos, Shalom Aleichem, paz para todos vocês, e vamos começar a nossa meditação. Pois bem, a nossa meditação se encontra hoje em Êxodo, capítulo 12, versículo 7. Esse texto é um texto bem conhecido de todo cristão. Trata-se das pragas do Egito. A última praga, que é a praga dos primogênitos, onde os primogênitos vão falecer, no capítulo 12, no versículo 7, Deus dá uma ordem para o povo de Israel, para que não ocorra, para que não aconteça a mesma coisa que vai acontecer com os egípcios, que os seus filhos vão vir a falecer. E aí ele vai falar o seguinte: para o povo de Israel evitar com que o anjo da morte também passasse em suas casas, ele fala o seguinte, capítulo 12, versículo 7, do livro de Êxodo: E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Pois bem, se você ler o capítulo, ele vai falar sobre pegar um cordeirinho ou um cabrito e, nesse exato momento, sacrificar ele. Tinha que ser um cordeiro sem manchas. E quando sacrificasse esse cordeiro, o sangue dele deveria ser passado nos umbrais e na verga da porta. A pergunta que fica é: por que isso era necessário? Bom, o texto por si só é óbvio. Era necessário porque o anjo passaria, veria aquele sangue nos umbrais da porta e olharia para aquilo e passaria adiante. Tanto é que a palavra Páscoa, em hebraico, pechá. O correto é pechá, essa é a palavra, pechá. Significa passar por cima. No inglês, essa palavra faz mais sentido do que a nossa palavra Páscoa, porque no inglês, que é Passover, que é passar por cima, tem a mesma raiz, né, vamos botar assim, no significado e sentido absoluto da palavra hebraica pechá, que é passar por cima. Ou seja, o anjo viria, aquele sangue nas ombreiras da porta e passaria por cima, ou seja, não entraria naquela casa e não tiraria a vida do primogênito. A pergunta que fica é: por que exatamente esse sangue tinha que ser passado nas ombreiras da porta e na verga da porta? Por que não podia, por exemplo, passar perto da janela? Por que não podia fazer um sinal em outro lugar? Por que tinha que ser na verga da porta? Isso é interessante. Pois bem, agora eu convido você a olhar o contexto histórico do povo egípcio, bem como do povo de Israel dentro da época de cativeiro egípcio, porque isso faz mais sentido para a gente. O povo de Israel ficou escravo dos egípcios cerca de 430 anos. Nesse período de tempo, eles absorveram muito da cultura egípcia, muito. Tanto é que, quando a gente continua lendo o capítulo, o livro de Êxodo, a gente vai ver mais para frente, em alguns capítulos, o povo de Israel fazendo um bezerro de ouro. Essa cena é conhecida de todo cristão. Eles fazem um bezerro de ouro porque o bezerro de ouro representava Osíris, que era um dos deuses egípcios. Então perceba que eles voltam ao paganismo egípcio da mesma forma que eles viram no Egito, porque eles absorveram em grande parte a cultura dos egípcios, a cultura pagã errada deles. E aqui não é diferente. Eu vou deixar para vocês a imagem aqui. Os egípcios, eles tinham vamos botar assim, uma crença. Eles acreditavam que o nome deles tinha que ficar registrado em algum lugar de forma eterna, para que eles também fossem eternos, porque se o nome deles fosse apagado, fosse esquecido, então, quer seja onde estiverem, né, ou seja, a alma deles, segundo a crença imortalista deles, eles seriam dissipados, eles deixariam realmente de existir. As casas egípcias, elas eram feitas de barro, porém os umbrais das casas eram feitas de pedra, porque para um egípcio a casa não era importante, porque era uma moradia temporária. Já os umbrais da porta tinham que ser de pedra, porque eles escreviam o nome deles nos umbrais da casa. E não só o nome deles, eles botavam também imagens de deuses. E isso também tem uma outra imagem que eu vou botar aqui para vocês poderem ver. Eles botavam várias imagens e símbolos de deuses, para que os deuses se lembrassem do nome deles, para que eles fossem eternos. Então perceba que a casa era de barro, porque o barro ele se dissipa, ele se dissolve muito rápido. Ou seja, o que o egípcio queria dizer era: nós não cremos em moradas eternas nessa terra, nós cremos numa morada eterna em algum outro lugar. Então,
A casa por si só era de barro, mas os umbrais e a verga da porta eram de pedra, para poder ter o nome deles escrito, e não só o nome, alguns símbolos dos deuses egípcios. O que ocorre é que provavelmente o povo de Israel absorveu dessa cultura. As casas deles provavelmente eram de barro, e as vergas da porta eram de pedra, e provavelmente continham o nome deles e, possivelmente, até alguns símbolos de deuses pagãos. Porque eles absorveram muito da cultura pagã dos egípcios, no caso. Pois bem, o que isso nos ensina? Quando Deus ele chega e pede para que o sangue do cordeiro fosse passado na verga, nos umbrais da porta, de forma que o anjo olhasse aquilo e passasse adiante, passar por cima, pass over, pechar, significa o seguinte: Deus está querendo virar para o povo, estava virando para o povo e dizendo o seguinte: olha só, vocês não são eternos, a não ser pelo sangue do cordeiro. Só no sangue do cordeiro, só no lavar os pecados, no sangue do cordeiro, é que há redenção, e uma redenção eterna. Só é possível ser eterno pelo sacrifício de Cristo na cruz, porque nenhum outro nome é dado nessa terra que possamos nos achegar a Deus e ao céu. A salvação que leva para a vida eterna é só por Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz. Então perceba que o que Deus está mostrando para eles é isso. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles teriam que cobrir, literalmente cobrir, as suas falsas crenças com o sangue do cordeiro. Porque se eles não cobrissem, ou seja, não apagassem as suas falsas crenças com o verdadeiro sangue do cordeiro, eles jamais iriam para o céu e jamais seriam salvos. Ou seja, aquelas falsas crenças pagãs, todas agora estavam debaixo do sangue do cordeiro, ou seja, não eram nada comparado à grandeza do sangue do cordeiro, que de fato poderia eternizar alguém. Quando Deus ele faz isso com o povo de Israel, ele traz uma lição para mim e para você. Muitas das vezes nessa vida a gente busca eternizar os nossos próprios nomes, de alguma maneira. Muitas das vezes a gente tem medo de ser esquecido, essa é a grande verdade. As pessoas realizam grandes obras e coisas na vida com medo de serem esquecidas. Mas Deus tem uma mensagem para mim e para você, que fala que, lá em Apocalipse capítulo 3, a gente viu esse texto no último vídeo, Deus ele vai pegar o seu nome e o meu nome e vai fazer com que esse nome seja eterno. Deus não se esquecerá nem de mim nem de você. Confia no Senhor e apaga hoje os deuses da sua vida, ou seja, aquilo que você decidiu seguir acima do Senhor, talvez o dinheiro, talvez um namoro, qualquer coisa que seja, aquilo que tem tomado o seu tempo mais do que Deus, apaga isso hoje da sua vida. Prioriza o Senhor, porque é só nele que você encontrará a eternidade. Deixa o sangue do Cordeiro apagar os seus pecados, bem como apagar qualquer falsa doutrina do seu coração. E nesse exato momento você encontrará a redenção em Cristo e a eternidade que vem do Senhor. Deus abençoe você, fica na paz, tudo de bom, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha e abençoe outros, porque assim seremos o sal da terra. Deus abençoe você, amado irmão e amada irmã.